Boa noite, então, NEP Brasília. Hoje são 26 de agosto de 2026. Estamos iniciando mais um estudo sobre parábolas, seguindo a sequência que se apresentam no Evangelho de Mateus. Então, agradeço a presença de todos e a todos que nos assistirão posteriormente, e vou inicialmente compartilhar com vocês uma leitura de harmonização. Isso. Então vamos lá. Não. Estão vendo? Ah, ah, Peraí. Nada. Não, fiz errado. Aqui. Agora sim. Agora sim. Uhum, agora sim. Uhum. Então vamos lá. Ah, então, esse aqui, como todos conhecem, né? Bíblia do Caminho, que é um bom site para a gente pesquisar, encontrar, né? Quase tudo que a gente precisa, das passagens até toda a literatura, juntamente com o NEPSearch. Então, do livro Segue-me, Francisco, né, Xavier, escrito por Emmanuel, capítulo 77. Emmanuel vai comentar a passagem: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, disse Jesus em Mateus 7,7. O tema ficou ação e prece. A prece, então, prece é orientação. Serviço é merecimento. Prece é luz, serviço é bênção. Muitos irmãos rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio, em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação na terra. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida com embases de intercâmbio. O lavrador retém o solo, os alimentos da natureza, os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. O artista possui a pedra e os instrumentos com que ele possa alterar a estrutura, mas, se quer a obra-prima, há de burilá-la com atenção. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus no Evangelho, disse-nos Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer: desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhar-vos a encontrar o objeto dos vossos anseios e tê-los-ei à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos princípios, dos seus próprios princípios, de certo que não funciona. Emmanuel, no livro Segue-me. E assim, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, pensando em Jesus, nosso mestre, nosso guia, em Deus, nosso Pai maior, para que possamos, Senhor, estar sintonizados contigo. Fazer essa conexão sublime de amor, essa conexão que nos leva a nos aproximar de Ti, Senhor. Permita, Senhor, que nesse estudo da noite possamos aproveitar bem as mensagens que serão trazidas, que os nossos amigos espirituais nos inspirem e que possamos aproveitar, não só para nós mesmos, mas que de alguma forma possamos levar esses ensinamentos para outros que conosco convivem, que conosco acompanham essa nossa jornada na vida. Agradecemos por essa oportunidade.
Agradecemos aos mentores espirituais. Agradecemos, Senhor, sempre, sempre a Ti. Graças a Deus. E assim, os estudos estão abertos. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo de Mateus 7, de 9 a 11. Quando a gente amplia um pouquinho, né, esse estudo, a gente vai ter até um entendimento maior porque dessa pequena parábola. Mas vamos então dar continuidade a esses estudos que nós já começamos, né, no estudo anterior. Silvia vai falar um pouco. Em seguida, eu vou dar continuidade, então, a esses ensinamentos de hoje. É com você, então, Silvia. Boa noite, Agradeço. meus queridos amigos. Então, antes de eu compartilhar uma tela com vocês, e antes de vocês assustarem, eu vou compartilhar uma tela de uma versão de de uma Bíblia, só que ela vai estar em inglês. E por que que ela vai estar em inglês? E o que que a gente vai fazer com ela? É uma versão de uma Bíblia. E a gente vai ler, a gente não vai ler essa versão, mas o que que a gente vai olhar? Eu já participei de estudos de NEP e a gente está num ambiente de NEP em que a gente só estudou pelas notas de rodapé. E quando eu digo ler uma Bíblia, a gente não tá, eu não estou só falando apenas de ler o texto bíblico, eu estou falando de a gente aprender a perceber tudo aquilo que uma boa edição bíblica nos oferece e ela nos pode ampliar a compreensão de um texto bíblico. E como eu falei, eu participei já de alguns estudos de NEP que a gente teve essa oportunidade de percorrer o estudo através das notas de rodapé. E recentemente eu participei de um estudo de NEP onde um companheiro de longa data de estudo, ele partilhou justamente essa versão, esse material que eu vou trazer hoje. E é um livro em inglês, sim, é uma versão em inglês, mas que hoje ele, com a facilidade das inteligências artificiais, com a facilidade dos tradutores, a gente consegue ler com uma certa facilidade, né? Então, por que essa versão e por que não uma Bíblia de Jerusalém? Por que não uma Bíblia do Haroldo? Por que não uma Almeida corrigida que eu não vou trazer hoje aqui? Porque cada Bíblia ela traz uma proposta. Então, algumas traduções elas privilegiam uma fidelidade literária, outras elas trazem uma tradição textual, outras elas trazem uma linguagem mais acessível, outras elas oferecem umas excelentes notas históricas, linguísticas, teológicas, elas fazem uns links com uma linguagem rabínica, com umas notas rabínicas, e é isso, e outras elas trazem uma riqueza de nota de rodapé e elas conseguem trazer todas. E é essa o que essa publicação nos traz. É uma e às vezes uma pequena nota de rodapé, ela nos traz ela nos abre uma porta enorme. E foi exatamente o que aconteceu aqui nesse texto. E esse versículo que está diante de nós, ele não vem nunca, e não só esse, né? Ele nunca vem somente sozinho. Então, ele conversa com outros textos bíblicos, com outra história, com outra língua, com outra cultura, com tradição judaica e com outras referências. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês
essa tela. Depois, por favor, Denise, autoriza o compartilhamento que ele não está autorizado. Está autorizado? Agora tá. Deixa eu aumentar aqui. Então, A a gente está. nota de rodapé, Uhum. Excelente. aqui, 7,9. Ela tá bem pequenininha. Então, vamos pro aqui, o Uhum. capítulo 7. Então, Uhum. depois eu vou passar, depois quem se interessar por esse livro, eu posso dispor ele no grupo, que ele está em PDF. Então, a nota de rodapé deste Qual livro, que é a Bíblia que você pegou? deixa eu fechar aqui. Só para a gente ver a Ela é capa. uma versão de Harvard. Tá. Ela é uma versão de Harvard. Cuidado para não ter. Aqui, ó, essa daqui, ó, Denise, Tá, vi aqui agora. aqui embaixo. Joia. Uhum. E esses são a nota de rodapé desses versículos. Então, por que que é importante a gente ler as notas de rodapé? Uhum. Sempre tem o que está por trás dos versículos. Então, a gente vai olhar capítulo 7. Uhum. Nesta Bíblia está escrito assim: quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se Uhum. pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês estão sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto ao Pai de vocês que estás nos céus, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então, se a gente faz uma leitura rápida, uma leitura, parece bem simples, né? Um filho que pede um pão, o pai não dá uma pedra, pede peixe, o pai não dá serpente. Então, Deus, sendo pai, nos dará aquilo que é bom. Bom, pronto. A gente poderia terminar aí, mas vamos dar uma olhada nessa notinha de rodapé. Então, a nota de rodapé, para quem não tem o hábito de olhar, são essa parte de baixo que as leituras bíblicas oferecem. Então, a gente vai dar uma olhada aqui nessa leitura de rodapé que fala sobre esses versículos que a gente está lendo. Então, a primeira leitura traz aqui, ó, Lucas 11, 11. O que é isso? Essa primeira a primeira coisa que aparece nessa nota aqui, Lucas 11, 11, quer dizer uma referência, é uma referência bibliográfica, que quer dizer que em Lucas, esse texto em Mateus, ele está levando lá para Lucas. Ele aparece em Lucas, capítulo 11, versículo 11, aparece a comparação entre o ovo e o escorpião. Eu não sei se vocês já viram isso. E para nós, hoje, essa referência do ovo e o escorpião, ele até parece um pouco estranha, mas há escorpiões claros lá no Oriente Médio, que quando o escorpião ele se retrai em uma posição defensiva, ele fica numa posição que ele parece ovo. Então ele fica numa posição, ele por ser mais claro, e ele se retrai, ele lembra a distância de um pequeno ovo. Então, a força dessa imagem que aqui está trazendo de Lucas é, parece um alimento, mas pode ser perigoso. Então, Jesus reforça o contraste. Um pai não engana o filho oferecendo algo nocivo
no lugar daquilo que ele pediu. E isso prepara o raciocínio seguinte: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai. Então, essa primeira nota de rodapé que a gente olha do versículo 9 do capítulo 7, versículo 9, já é uma referência cruzada que esse versículo está levando também a uma comparação lá de Lucas, do alimento, do escorpião ao ovo. Então vamos olhar aqui, conforme Levi, Rabi 34:14. O que que é isso? Aqui talvez a gente passe direto. A gente nem saiba o que que é isso. Porque a gente pensa, eu nem sei o que que é isso, né? É, é um texto da tradição rabínica. E a nota, quando a gente vê isso, está mandando a gente ir até esse texto. E o que que a gente encontra lá? Aqui, ontem, quando eu fui dar uma lida nesse texto, tem um site. Quando a gente quer se aprofundar, quando a gente quer ler um pouco mais, ou quer se aprofundar em leituras judaicas, em leituras de tradições rabínicas, eu também posso deixar esse site no grupo, que acho que é Sefirá, só que também é um site em inglês que a gente tem que usar a tradução, o tradutor. Isso é mais quando, por exemplo, a gente num ambiente de NEP, a gente às vezes quer entrar um pouco mais, o que que o estudo, até onde ele pode nos levar, né? Então aí eu fui nesse Levi, Lev Hab. Então aí ele levou ele nos leva para textos da antiga tradição desculpa, da antiga tradição judaica de caráter rabínico, que reúne interpretações, ensinamentos e histórias judaicas que são usadas pelos sábios para explicar e aplicar textos bíblicos à nossa vida. Então, é esse site, Cefaria, que é um tipo de Nap Search para quem gosta, como eu, como Denise, como vários aqui gostam de usar o Nap Search. Esse Cefaria é tipo de um Nap Search de textos judaicos, só que é em inglês. Então, aqui eu traduzi essas duas histórias e são histórias não com Jesus, porque os textos judaicos não remetem a Jesus, mas são textos muito bacanas que depois eu também posso colocar na no grupo, que são textos que vão também fazer esse ensinamentos sobre que essa parábola nos traz. E aí a gente olha para esse, e aqui continua, né? O versículo 11, essa aqui, essa outra nota. Quanto mais, quanto mais. Então, quando a gente chega no versículo 11, nós encontramos: se vocês estão sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais. Então, que a gente guarde essa expressão, quanto mais, porque ela parece ser uma simples expressão de linguagem. A gente também fala isso no nosso dia a dia. Se ele fez isso por aquela pessoa, quanto mais fará pelo próprio filho. Então, a gente usa bastante esse quanto mais. Só que quando a gente entra no universo judaico, a gente descobre que existe algo muito maior aqui. Esse quanto mais,
ele faz parte de uma forma de raciocínio conhecida na tradição judaica como Kalva Homer, que é o leve e o pesado. E aqui também a gente vê esse Kalvak Homer, deixa eu ver, aqui ó, olha aqui, fazendo aqui na nota de rodapé, Kalvak Homer. E novamente, aqui ó, é o mais, é o leve e o pesado, ou seja, se determinada coisa é verdadeira, num caso menor, quanto mais será verdadeira num caso maior. Vamos colocar isso no próprio texto. Qual é o caso menor? Nós, os seres humanos. Então, Jesus, ele diz: se vocês estão sendo maus, ou seja, mesmo nós, com as nossas limitações, com os nossos egoísmos, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, a gente sabe cuidar dos nossos filhos, a gente sabe cuidar dos nossos menores. Um pai minimamente amoroso, ele não vai entregar uma pedra para o filho que pede um pão. Então Jesus aqui, ele pega uma realidade humana que todos conhecem e ele sobe um degrau. Então, se a gente faz isso, quanto mais Deus. Então, esse é o conceito do quanto mais. Percebem? Jesus, ele não está fazendo apenas uma comparação bonita, ele está construindo um raciocínio do menor para o maior. Então, é esse o raciocínio do maior, do menor para o maior. É esse conceito do Kalvak Homer, que é esse conceito judaico. Então, ler uma Bíblia, ler a nota de rodapé, ela pode nos levar para outro evangelho, para outro livro bíblico, para uma palavra grega, para uma palavra hebraica, para um manuscrito antigo, para uma variante textual, para um costume judaico, para um Mishnah, para uma prática do templo, para uma discussão rabínica, para uma geografia da Galileia, para uma cultura daquele povo, para uma forma judaica de argumentar. E, de repente, nessas pequenas linhas, simplesmente elas começam a ganhar profundidade, né? Então, quando. E aqui, para a gente ir terminando, né? Aqui existe aqui o Pai Celestial. Então, Jesus, nessa leitura desse aqui dessa nota de rodapé, ele vem falar: quanto mais vosso Pai que estás nos céus. E novamente essa nota de rodapé, ele nos faz voltar dentro do próprio Evangelho e nos leva àquela essa expressão máxima que Mateus já utilizou: vosso Pai que estás no céu. E isso também é importante porque Jesus não está simplesmente falando que Deus dará coisas boas. Ele diz: vosso Pai, existe uma relação, existe confiança, existe pertencimento. Então, percebam essa progressão. Pedir, por quê, né? Porque a gente está falando com o Pai. Buscai. Por quê? Porque nós estamos diante de Deus. Batei. Batei por quê? Porque aquele que está do outro lado da porta não é um estranho, é o Pai. E talvez isso seja uma das notas. E quando a gente está diante, a gente olha, começa a olhar. Então, esse exercício que eu trouxe não é porque é uma nota em inglês. Então, eu até vou
interrompeu o compartilhamento, né? Então, não é porque é uma nota de um livro inglês, é que exatamente é um livro que esse amigo, Uhum. ele nos trouxe que nessa versão, que é essa daqui, ó, eu não sei se, deixa eu, vocês ainda estão vendo ou parou o compartilhamento? Parou o compartilhamento. É, então, é que nessa versão que ele chegou, ela consegue reunir uma boa parte, que às vezes você levava tempos buscando em vários livros, né? Então, é, as notas, é importante a gente olhar as notas, porque as notas de Uhum. rodapé, elas nos trazem, elas ampliam os nossos estudos. Então, aqui, principalmente nessa questão, né? Quando Jesus não está dizendo peça qualquer coisa a Deus e obrigatoriamente ele vai dar exatamente aquilo que a gente pediu. O texto ele não diz isso. Ele diz dará coisas boas e isso é diferente, né? Porque uma criança ele pode pedir alguma coisa que acreditar ser boa. E o pai, enxergando mais longe, ele sabe exatamente se aquilo realmente é bom. Então a promessa ela não está baseada na nossa capacidade de pedir perfeitamente. Ela está baseada na bondade daquele a quem nós pedimos. E eu acho que esse é o centro. Então, o que eu quis trazer hoje para vocês, né, é esse exercício para a gente olhar também para as notas de rodapé. E essa é uma, uma versão que eu tive acesso, acho que é umas 3 semanas a um mês, que ela consegue reunir várias, várias, vários repertórios, né? Então, acho que é Excelente. isso. Excelente. Bem interessante, né? A gente sabe, a gente que começa a olhar as Bíblias, né? Que eu também tenho algumas em casa, a gente começa a procurar aquelas que têm mais rodapé, para a gente tentar ter um entendimento melhor das palavras que ali se encontram, sabe? Assim como a Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma outra que eu gosto muito, ela também utiliza meia página de rodapé, sabe? Então, assim, gosto muito dela. Mas isso é com o tempo, né? Porque eu e Silvia, a gente gosta de livro, né? A gente gosta de papel, a gente gosta de livro, a gente gosta de estudar, então a gente gosta desses ensinamentos em rodapé mesmo. Mas foi excelente o que você trouxe, né? Despertando, né, esse nosso interesse, foi bem interessante. Diga, Ricardo. Eu acho que é muito interessante a proposta de fazer um estudo sobre as notas de rodapé, porque eu, particularmente, eu tinha muita dificuldade de entender o objetivo, né? Quando eu terminei meu segundo mestrado em educação, É. eu fui compreender o objetivo da nota de rodapé, Ai, porque é, não é possível você referenciar o autor e muitas das vezes você precisa de ser mais explicativo em linhas mais, assim, copiativas em relação ao que o autor quis dizer. Muitas das vezes você cita o autor num texto referenciando, ainda que seja uma citação direta em que você vai colocar ali as palavras do autor, né? uhum, Ou numa citação indireta em que você vai dar a sua interpretação às palavras do autor, para compor a sua linha de raciocínio na defesa daquele tema. Entretanto, esse argumento ainda fica fraco para você mesmo se convencer daquilo que você está defendendo enquanto tese. E aí você coloca a explicação comprobatória
daquilo que você está referenciando na nota de rodapé. E as Excelente. notas de rodapé, elas são muito pouco vistas, né? São muito Uhum. pouco lidas por causa do formato da letra. Mas São se pequenos. você for, primeiramente, ler as aí eu aprendi no mestrado que você lê primeiro as notas de rodapé, para depois você entrar E se aprofundar naquela, no texto, né? Se naquele aprofundar no tópico, texto. exatamente, naquele tópico, porque aí você vai perceber que elas são muito importantes. E no Mesmo caso, por quando, exemplo, dos né? estudos bíblicos, isso vem Ah, a ser mais importante porque existem muitas informações uhum. que precisam ser colocadas de forma complementar, Uhum. né? Até mesmo como uma possibilidade didática para que você possa aprender um pouco melhor sobre aquele determinado tema, né? Exato, perfeito. Mesmo que a gente faça uma leitura não voltada para, né, um acadêmico, de forma acadêmica, mesmo que a gente faça uma leitura informal, sabe? Não custa, quando a gente lê uma perícope, dá uma olhadinha embaixo para ver o que ela pode nos acrescentar em termos de entendimento, mesmo que seja de uma forma informal, não tão acadêmica, né? Porque Ricardo, assim como eu, a gente gosta dessas coisas bem acadêmicas, porque a gente estuda, né? Mas os rodapés são magníficos, muitas vezes a gente folhear. Vamos então, vou compartilhar com vocês alguns slides. Ali aqui. Uhum. Pronto. Estão. Não, peraí. Peraí. Vamos interromper. Primeiro, para eu arrumar esses slides. Entendeu? Por que que não passa? Pronto. Uhum. Mas vamos continuar conversando sobre essa passagem, que é linda demais. Ai, por que que não vai compartilhar? Pera lá, vamos voltar aqui, compartilhar. Hum, hum. Agora sim, né? Estão vendo? Paternidade divina? Pronto. Vamos continuar um pouco com esse estudo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu ampliei um pouquinho os versículos, tá? Porque quando a gente vai olhar, opa, aqui, quando a gente vai olhar, nós estudamos o capítulo 7 de 9 a 11. E o que a Silvia estava comentando, que eu também quero comentar hoje, são os versículos que estão próximos a ele, tá? E que fez com que Jesus colocasse essa metáfora, né, do pão, da pedra, do peixe e da serpente, tá? Então, o que que antecede o capítulo 7 do versículo 9? Exatamente o que Silvia comentou. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, vamos tentar entender essa passagem que complementa o estudo do pão, da pedra e o que ele coloca mais adiante, né? Que é também o do peixe com a serpente, assim como que está citado em Lucas, do ovo com o escorpião. Complementando, como nós já vimos. Se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais que nós estudamos agora, o vosso Pai, que estais no céu. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, vamos ver um pouco mais do que essa passagem tem para nos dizer,
não é mesmo? Então, nós já vimos nos estudos anteriores e com a Silvia a importância do pão nos evangelhos. Temos o pão no evangelho, todo o Antigo Testamento, citado várias vezes, todo no Novo Testamento. Isso. E vamos lembrar então apenas que o pão tem a simbologia do alimento? Tem. Jesus repartiu o pão, não é mesmo? Então tem inúmeras passagens sobre o pão. Mas o pão, ele também é um alimento espiritual. Tem essa simbologia do pão ser o ensino, de pão também representar caridade espiritual. É o que consola o nosso coração, é o que representa a sabedoria divina, né, inefável, que sustenta a consciência superior, já comentada. E a pedra? Essa pedra, porque se nós, como Silvia comentou, lermos essa frase e ficarmos no entendimento superficial, hum, a gente não vai acrescentar muito para os nossos corações. E o que seria verdadeiramente essa pedra? Lógico, não seria a pedra física. Ela evoca tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é peso morto, tudo aquilo que representa rituais vazios, apegos carnais, falsas doutrinas, ilusões, hábitos repetitivos, representa tudo o que? A ignorância, a dureza do ego material, a ilusão retárgica. É, Kardec já nos coloca que o Pai nunca nos entrega algo inútil. O pão verdadeiro nem sempre é o que imaginamos. O que a gente pede, mas nem sempre recebemos aquilo que nós imaginamos. Mas precisamos entender o que foi obtido, por ser a aprovação necessária para o nosso aprimoramento. Pessoal, em qualquer momento, vocês já podem abrir e falando, comentando, que aí a gente vai conversando de uma forma mais tranquila. Só repassando, então, a, nesses dois, três slides, é, os ensinamentos, né, que João Marcos nos trouxe sobre agora então o peixe, como Jesus também compara. Lembrando que naquela época a base de alimentação do povo simples era o pão, era o peixe e era o vinho. Então Jesus sempre está utilizando desses elementos que estão nas mãos do povo para que eles pudessem entender verdadeiramente a mensagem que Jesus estava deixando ali para serem pensadas e entendidas. E o peixe? O peixe também, ele lembra, né? A água fluida, um alimento nutritivo, ele está bem ligado a essa pureza, está ligado também a uma prece sincera, está ligado à vida, está ligada ao espírito. Tem esse acrônimo crítico, que é só uma questão de curiosidade, né, da palavra peixe, tá? Em grego, tá? Representando cada letrinha Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Só uma curiosidade. E essa serpente? Por que que Jesus, então, ele vai utilizar de mais outras duas comparações que são semelhantes entre si? Peixe. Aí Jesus colocou o quê? A serpente. Lógico, então a serpente é também um animal, mas não é de comer. Mas o que será que representa essa serpente? Que Jesus estava querendo comparar um peixe com uma serpente? A serpente é aquela que rasteja, não é mesmo? Que traz a malícia, que traz as energias inferiores, que nos traz o egoísmo, que nos traz as nossas más tendências, as nossas influências perniciosas. Então, nós temos que pensar nisso, que a comparação, Jesus sempre coloca as comparações de uma forma bem clara, bem distante, para que a gente não confunda as coisas. Lembra, né, do cisco e da trave, e assim Jesus vai utilizando dos elementos da natureza e mostrando isso. E aí, então, lembrando aqui
nada de muito importante, toda aquela questão da população muito opressora, muito oprimida, não só pelas questões judaicas, farisaicas, das regras que tinham naquela época para que a necessidade de se seguir é, o, as regras judaicas do farisaísmo com um objetivo, né, desses rituais, com o objetivo de quê? De se alcançar, né, a felicidade, de se alcançar a salvação. Então, eles estavam muito presos a esses rituais mecânicos externos, a essas rigidez dessas leis, e tinham essa visão de um Deus que se encontrava todo o Antigo Testamento, há muitas vezes nós vamos ver um Deus distante, um Deus severo, um Deus que precisa ser adorado, um Deus que está realmente distante, sabe? Jesus vem trazer um novo ensinamento, onde Deus, como nosso Pai, como Abba, né? Mais íntimo, mais acessível, mais perto, onde traz confiança, onde traz consolo, onde traz diálogo. E o que que Jesus nos pede, que nós vamos ver agora, é a conexão, é essa conexão que a gente precisa ter com Deus. Então, Jesus está nos mostrando a importância de se ter conexão. Justiça educativa, justiça generosa. Daí, né, Jesus vem nos falar sobre a oração que deve ser usada, tornando-se um diálogo, uma forma de você se conectar com Deus de uma forma plena. E a gente precisa aprender a fazer isso. Jesus já relata que precisamos orar em lugar com silêncio, que não há necessidade das repetições, que precisamos ter uma sinceridade da forma como a gente fala e do que a gente vai. Então, nós precisamos aprender a orar. E não é assim tão fácil aprender a orar, porque as nossas próprias imperfeições, elas nos dificultam até mesmo a como que nós devemos orar. Esse tema de oração, ele é um longo tema. A gente não consegue nem mesmo esgotar. Mas vamos falar um pouco sobre a oração. E então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais nós vimos o vosso Pai, que dará boas coisas aos que pedirem. Então, aqui, o que que nós estamos vendo? Que no nosso amor humano, né, nós temos não só os nossos filhos, mas as pessoas com quem a gente tem uma ligação, nós temos esse nosso amor que mesmo ele sendo limitado, mesmo ele sendo imperfeito, precisamos ter uma conexão para podermos fazermos uma oração e nessa oração a gente ter um sucesso, a gente alcançar. Não vamos querer fazer orações que não nos levam a objetivo nenhum. Vamos realmente aprender e a nos esforçar a fazer orações que sejam bastante sinceras, que trazem todo o nosso interior, que apesar das nossas imperfeições, ela vai alcançar um benefício, ela vai alcançar algum lugar. E aí nós temos todo um amor divino e que tudo aquilo que nós pedirmos ao nosso Pai, de alguma forma, nós vamos receber. Nós não ficaremos sem resposta. Em todas as nossas preces, alguma resposta haverá, algum resultado vai ter, porque Deus, em sua infinita bondade, soberanamente bom e justo, alguma coisa ele vai nos responder. E de que forma que virá essa resposta, não é mesmo? Será que ela vai vir em forma de pedra? Então a gente precisa entender, não é mesmo? Porque se a gente entender a oração, a dinâmica da oração, a gente vai entender o porquê de algumas respostas das nossas orações não serem efetivamente
do tamanho ou da forma como a gente pediu. Então, Jesus coloca em Mateus, capítulo 7, versículo 7, verbos em ação: pedir, buscar, encontrar, bater e abrir. Então, são verbos em ação. Em nenhum momento, Jesus está mostrando que uma oração ela é passiva, em que eu vou pedir e vou ficar parado esperando. Em momento algum. Jesus ele vai nos mostrar a importância da oração, ela de uma forma mais ativa, onde a gente vai precisar trabalhar as nossas orações, a forma como a gente pede para poder encontrar essa porta e essa porta ser aberta e a gente obter o resultado. Bonito isso, né? Onde empregar a inteligência na ação do bem. Então, a oração despertando ideias, despertando atitudes que possam tornar possível a ação moral. O pedir. Então, a gente vai começar por pedir, que eu li o buscar. Primeira coisa é o pedir. Será que nós sabemos verdadeiramente pedir em nossas orações, fazer um pedido que venha do nosso interior? E esse pedido, ele é um pedido para o outro. Será que esse pedido, ele é para nós muitas vezes? Ou pedimos para o outro? Será que esse pedido realmente nós sabemos fazer? Será que esse pedido vai gerar consequências? Então, às vezes a gente, no trabalho, não é isso? A gente pede assim, será que esse chefe um dia não vai mudar de lugar? Será que fulano não vai trocar de setor? Será, não é mesmo? A gente vai fazendo alguns pedidos que estão muitas vezes voltados para o nosso apego, está voltado para o nosso egoísmo e que pode gerar o quê? Consequências, não é mesmo? Afinal, tudo aquilo, né? Existe a lei de causa e efeito, então até o que a gente pede e as consequências do nosso pedido, nós temos que pensar. E existe um tempo entre o que a gente pede em oração e a obtenção. E é durante esse essa espera, Jesus nos pede para buscar. Mas vou buscar o quê? Eu já fiz o pedido, não é mesmo? Mas aqui não funciona como um restaurante, um delivery que você pede, senta e espera. Jesus pede que o nosso pedido, para que a gente alcance aquilo que a gente pediu, a gente trabalhe no bem para conseguir aquilo que a gente pede, tá certo? Vamos em frente e vamos ver bem o que significa bater. O que que significa bater? No sentido de que precisamos ter perseverança. Precisamos perseverar naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente está pedindo ao alto a Deus. Então, veja só, um pedir, reconhecer a nossa própria necessidade. Será que nós estamos pedindo é para nós mesmos? Será que a gente está pedindo não vai prejudicar o outro? Será que os nossos pedidos não é muita coisa muito material? Porque se a gente pedir em formas de sabedoria, em formas de tolerância, em forma de aprendizado, nós também iremos alcançar as coisas materiais. Mas o importante é esses pedidos e a humildade e a sinceridade que deve estar nesse nosso pedido. Será que estamos alimentando as nossas próprias imperfeições? Alimentando o nosso egoísmo com esse pedido? Com esse tipo de pedido que estamos fazendo a Deus? Buscar. Buscar no sentido de trabalhar. Trabalhar é estudar, é fazer a nossa reforma íntima, é o nosso discernimento, é esse buscar. Agora, eu gostei muito, foi desse bater, porque além de pedir, nós temos que buscar
receber aquilo que nós queremos, mas o bater, ele é muito interessante, porque o bater é aquela insistência, é não desistir. É pensar, é refletir, é ter paciência, ter essa constância e ter essa maturidade, porque vamos chegar lá. Então, como Silvia até falou, comecemos, nós somos pequenos, mas é nessa pequenez, é nessa humildade que a gente vai crescendo para conseguir alcançar. E isso, o que que a gente precisa daqui? Conexão com Deus. É conexão com o divino. É uma conexão com o Cristo interno que existe dentro de nós. E aí a porta vai abrir. E aí nós vamos receber. O que será que nós vamos receber? Não é mesmo? A gente pede uma coisa e recebe outra. A gente lembra daquele ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas e nós não temos o entendimento dos caminhos que nos levam a receber o verdadeiro presente dos céus. Aqui, então, isso, nessa pedagogia da prece, né, mesmo na escolha dessas provas, a gente vai ter muita coisa escrita. Em Livro dos Espíritos, a gente vai ver no céu e inferno, a gente vai ver muito sempre nessas questões. O próprio Livro do Espírito vai falar das nossas intenções, do pedir, que não é barganha, a gente também não pode. Ser bem interessante esse ato de a gente barganhar com Deus, não é mesmo? Em nossos pedidos, essa perspectiva da questão 663, o que parece um grande mal ao nosso ponto de vista efêmero é frequentemente um grande bem na ordem universal do universo. Ou seja, a gente não tem, muitas vezes, o entendimento do que está realmente por trás o que Deus nos permite, dos caminhos que nos levam, não é mesmo? Isso. E muitas vezes, quando a gente pede algo, Deus nos dá muitas vezes uma prova, vai dar uma expiação, vai dar para que possamos entender aquilo que nós estamos pedindo. Como o Silvia também fala, é, não, não há. Todo pai vai dar sempre uma coisa boa para nós e nós não vamos ficar sem resposta. O pão pedido, muitas vezes, ele vai vir na forma exata do desafio educativo que foi escolhido pelo próprio Espírito. Então, esse é o pão, tá? Esses são os nossos pedidos. Então, esse pão que nos alimenta, ele pode ser uma forma de verdadeiras experiências, para que possamos entender aquilo que nós pedimos que veio em forma de experiência. O Pai atende ao nosso desejo profundo e não ao nosso conforto temporário. Isso é importante também, não é mesmo? Porque ele entende aquilo que nós precisamos para crescer. Mas tudo isso eu sempre friso a importância dessa conexão com Deus. E os nossos pensamentos, como diz Kardec, a oração, ela é uma forma é também os nossos pensamentos que estão ali conectados. E esses nossos pensamentos, eles são, Kardec nos diz, sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas. Os nossos pensamentos é como se a gente jogasse uma pedrinha na superfície de uma água parada e que vai vibrando, vibrando. Então, os nossos pensamentos são essas ondas vibratórias que chegam a lugares muito distantes. Por isso, as orações, as preces, elas sempre chegam aonde nós determinamos, onde nosso pensamento determina e deseja, porque vai de acordo com essas ondas vibratórias, como os sons de um sino ou da pedrinha jogada na superfície da água, formando as ondas vibratórias. Então, Deus está em toda parte, tudo vê,
tudo presente, até as coisas mais mínimas. E existe uma conexão absoluta entre a matéria e a inteligência. Um membro se agita, o espírito sente, a criatura pensa, Deus sabe de absolutamente de tudo. E isso é muito bonito, porque não existe uma oração que não tenha, seja inútil. Ah, rezei tanto. Ah, as minhas preces foram inúteis. Será que verdadeiramente foram inúteis? Será mesmo? Será que você compreendeu a forma como você obteve a resposta do seu pedido que você pediu? Será que você teve esse entendimento? Porque às vezes a gente parece que a gente pede A, Deus traz B. E aí a gente acha que a nossa oração foi inútil. Será que foi mesmo? Ou será que Deus está mostrando que o que você merece naquele momento é o B, e que esse B vai te levar a uma reforma íntima capaz de você entender melhor que o seu pedido precisa ser ressignificado, ser refeito, ser reentendido. E aí, aí você tem essa conexão, que Deus não te, que a sua oração não foi em vão, que Deus utilizou de outros caminhos para o seu crescimento íntimo. Então, a oração, ela é dinâmica. A oração faz parte da nossa reforma íntima. Ela não é em vão. Ela não é simples, um vai, toca lá e chega aqui, tá? Deus leva por outros caminhos, mas não é fácil a gente entender, tá? O resultado das nossas preces. Não é necessário transpor o espaço para que Deus nos ouça, lógico. É a conexão criatura-criador, ela é instantânea. É uma rede fluídica e mental do universo. Ela é perfeita, tá certo? E bate lá, tá? É uma via mesmo. Vamos aqui. A justiça educativa, aparentemente, silêncio. Tá? O antigo paradigma, a gente tinha essas questões de punição, de retribuição vingativa, entendeu? Mas a gente precisa saber que essa conexão que Jesus nos traz com Ele e com Deus, ela é muito mais ampla, tá? Ela é muito mais ampla. A dor, muitas vezes, vista como progresso em movimento e remédio para a alma. Às vezes nós estamos, entendeu? Entender aquilo que está acontecendo em nossas vidas, as situações que estamos vivendo, as relações afetivas dentro de casa e fora de casa, como que vamos interpretar e de que maneira elas vão trazer um amadurecimento dos nossos pensamentos e da forma como a gente vai fazer as nossas orações. Não descreia da oração por não lhes marcares fisicamente os resultados imediatos, tá vendo? André Luiz falando. O firmamento não é impassível porque se passa mudo. Então, de repente você faz as suas orações, ah, Jesus, então Deus ficou calado, Deus não ouviu minhas preces. Eu acho que ele jogou fora, mas não é. Faltou o entendimento. E esse prazo de silêncio é Deus e Jesus pedindo que a gente amadureça para obter um resultado da prece pedida. Cadê aqui? Pronto. Então, lembrando de, né, Deus infinitamente bom e justo, que nunca entrega algo nocivo aos seus filhos, certo? Então, o pedido, né, quando a gente pede pão, não é que vai vir a pedra, não é? Mas vai vir algo onde a provação amarga, ela é um adubo necessário que protege a plantação útil, onde pedir não é manipular a vontade divina. Nós não temos esse poder de manipular, nós não temos um poder de barganha, não é mesmo? Mas é alinhar a nossa imperfeição à perfeição do Pai. É um canal seguro que funde a nossa vontade, abrindo
aos auxílios do infinito. Isso é muito bonito. Então, a gente precisa, então, caprichar mais, ter um olhar a mais, certo? Não precisamos das preces mais decoradas, porque ela precisa ser verdadeiramente íntima do nosso sentimento. E o obter é acolher a resposta, sabe? Então a gente precisa aceitar aquilo que Deus está nos dando. É uma aprovação amarga, mas é uma resposta. Que seja um objeto material, que seja força, que seja consolo, nova oportunidade ou mudança interior e convertê-la ativamente em responsabilidade, em serviço e em amor ao próximo. Ó, isso também é importante. Tá certo? A oração é uma ponte luminosa, onde a criatura se predispõe a colaborar ativamente com o próprio progresso interno. Então, é aqui eu colocando para vocês a prece como uma forma de um processo de reforma íntima também. E nada estático, tudo muito ativo, que você trabalha em você e que vai ajudar muito o seu progresso, a sua reforma íntima. Tá? As questões de causa e efeito, tá? Que a gente sabe, não é mesmo? Vamos mais adiante, que eu queria falar com vocês que a gente não pode deixar de falar de prece sem falar nesse triângulo amoroso, né? Perfeito, onde nós temos Deus, nós temos nós mesmos e nós temos o próximo, não é mesmo? E o que nos une é o amor. O amor, o eterno amor, a misericórdia, nós não conseguimos amar a Deus verdadeiramente se nós não amarmos o próximo, e nós, né, não vamos conseguir amar ao próximo se a gente não conseguir amar a Deus, formando esse triângulo de misericórdia e de amor perfeito, tão citado em vários momentos do Evangelho de Jesus, não é mesmo? Onde Jesus nos fala, né? Amar a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos demandam toda a lei e os profetas. Enfim, né? E que também estamos sempre falando sobre isso. Então, existem outras conexões quando a gente fala de oração, que assim, vai aulas e aulas, a gente podia falar só sobre o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, a oração básica, linda, perfeita, certo? Mas nós podemos fazer uma conexão também com as bem-aventuranças, porque nós estamos no capítulo 7, né? Mas as bem-aventuranças também está por ali, que começa no capítulo 5, onde da primeira bem-aventurança é bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles herdarão, né, o reino dos céus. Ou seja, é a primeira bem-aventurança, realmente saber, não é mesmo? O que há de ruim em nosso interior, porque é trabalhando essa nossa, esse que ele coloca aqui como mendigo do espírito, né? Os pobres do espírito, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, é que vamos alcançar o reino dos céus. Tá? Então, existem várias outras conexões, assim como Silvia nos trouxe a de Lucas, né? Que fala da mesma forma do ovo e do escorpião, da mesma forma, não só como alimento, mas como uma forma de a gente também aprender o qual é o significado disso, certo? Já são 9h15, eu queria abrir até para a gente discutir um pouquinho e comentar. Então, assim, a prece como um caminho. A prece como um caminho de reforma íntima, um caminho de renovação, porque a gente precisa aprender a pedir, aprender a buscar. Buscar no sentido de que o nosso pedido ele vai crescer em nós. E que essa espera não pode ser passiva, é uma espera ativa,
porque é uma busca ativa para que aquilo que a gente pede verdadeiramente encontre o caminho para que a gente receba, não é? E aí nós vamos bater, pedindo Jesus, né? Que haja um discernimento, que haja a vontade. Mas e, o que que a gente quer? A gente precisa insistir, mas Jesus nos pede essa persistência do nosso comportamento até que a gente obtenha a verdadeira resposta da obtenção, sabe? E essa obtenção, ela não é um toma lá, tá cá, ela não é um delivery, ela não é um iFood. É uma busca interior, é uma reforma íntima, é uma transformação. Isso leva tempo, isso leva trabalho, isso leva à reforma íntima. Então, bonito quando a gente pensa dessa forma, como que esses versículos nos levam a tantos e tantos ensinamentos. Mais ou menos por aí, turma. Eu gostei muito dessa parte do final, que ele coloca esse infográfico, né? Relacionando oração com a reforma íntima. Pedir, obter, o bater, bater é importante, até a gente conseguir, até pedir, buscar, é isso? Bater e obter. Muito bem, pessoal, complementando a nossa parábola da semana passada. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ainda temos um tempo para a gente pensar sobre isso. E a oração como uma forma ativa, dinâmica, não passiva, de ficar pedindo, sentar e esperar. Fale na atividade. Então, dentro do nosso conhecimento, nós que somos espíritas, temos assim uma certeza da lei de causa e efeito. Uhum, uhum, Então, às vezes, a gente fica insistindo, pedindo numa oração, sem se lembrar da causa e efeito. uhum, Um exemplo que eu tenho que é muito presente na minha vida é essa questão da saúde. uhum, Às vezes a gente fica insistindo, meu Deus, me dê saúde. Meu Deus, melhora isto, melhora aquilo. E a gente uhum, se esquece de que a maioria dos problemas de saúde que nós temos hoje, ou elas são consequências da nossa vida presente, uhum. daquilo que nós buscamos, que eu digo, que nós conseguimos, que nós arrecadamos para nós mesmos durante a nossa jornada. Isso. Um exemplo que eu sempre dou é a questão do excesso de trabalho. Eu toda a vida trabalhei demais. Uhum, Então, tem uma questão com a mulher que é assim: você é perfeccionista mesmo por natureza e se esquece que você precisa repouso, que você precisa se cuidar, que você precisa não apenas trabalhar pelo próximo. Eu fui toda a vida professora e enfermeira. Então você morre de trabalhar. E aí as consequências vêm no corpo. E aí quando você está, meu Deus, pelo amor de Deus, me tira essa dor. Aí no instante vem lá a consciência e fala, mas por que você trabalhou tanto? Para que você sacrificou tanto o uhum, seu corpo? Mas mesmo assim, meu Deus, tenha piedade. E aí é muito interessante você refletir sobre isso. uhum. Uma hora Deus, claro, e os nossos amigos espirituais têm piedade e te dão um alívio. Mas não significa que você vai ficar curado. Você só vai ficar curado depois, noutra encarnação. Então, às vezes, eu fico pensando nessa nossa jornada, a questão da prece, o resultado. E o resultado vem de outra forma, vem Uhum. como reflexão, né? Com paciência. Você tem Isso, que ter para suportar aquilo que você mesmo buscou, sabe? Uhum. né? Então, uma vez que eu era pequena, sei lá, era mais jovem, não espírita ainda, uma pessoa me disse assim: Olha,
Sabe quando uma criança quer uma bicicleta? O que que ela faz? Ela vai pedir até encher o saco do pai. Pai, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. Aí o pai, pum, dá uma bicicleta. E que a gente deveria fazer assim nas nossas orações. Mas, entendeu? E as coisas não são bem assim, entendeu? Não são bem assim. Não é isso? Deus não vai nos conceder um pedido por insistência. Deus vai nos conceder aquilo que a gente pede, se for bom para nós. Bom, Isso que for bom para nós, sabe? Eu lembro até hoje, eu fico falando, gente, como é que eu fui ouvir isso? Mas eu ouvi, sabe? Mas as coisas não são exatamente assim. Entendeu? Se o pai humano der a bicicleta ao seu filho, vai ser no momento que ele acha que está correto, que a criança já tem maturidade com a bicicleta e que aquela bicicleta vai ser boa para o filho andar, fazer exercício e passear. E não porque foi assim, entendeu? Jogado de qualquer forma, tá certo? Então a gente tem que ter esse entendimento, tá? Dessa coisa ativa. A oração não é passiva e ela pertence à nossa reforma íntima. Sabe? Isso é muito bonito da gente ver isso, como você falou, sabe? Então, o que a gente precisa ter? Discernimento no que pede, né? A gente pode desabafar com Deus as nossas mazelas, as nossas angústias. Sim, Deus está ali para nos ouvir, mas na hora de verdadeiramente pedir, aí a gente precisa de mais maturidade naquilo que a gente pede. E entender que nenhum dos nossos pedidos será em vão. Algo nós vamos receber diante do pedido que foi feito a Deus. Não é mesmo, Silvio? É isso daí mesmo. Eu separei um trechinho da Boa Nova, né, de Uhum. Humberto de Ah, Campos e sim, diga. Francisco Cândido Xavier, Ah, num diálogo de Jesus a Pedro, né? uhum. É que Jesus fala assim para Pedro: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é Pronto. possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, Hum, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da pronto. paz. Então, acho que é bem tudo isso que foi dito aqui, né? Acho que a gente não sabe pedir, a gente quer que É, Deus resolva os nossos problemas, né? Que Ele tire da frente todos aqueles nossos problemas. E não é bem assim, como você mesmo falou, da ação e reação. De repente, aquilo é sim, um bem para nós, nós achamos que é um mal, mas na verdade, aquilo é um bem que nós estamos necessitando. exato. E é isso. É isso. Diga, Obrigado. Natividade. não perguntar qual a lição do Boa Nova. É, é capítulo 18. Oração dominical. Isso, exato, exato. Obrigada. Né? É, mas é isso que a gente precisa realmente refletir um pouco mais, né? Porque, como falou, a gente pede muita coisa muito imediatista, não é mesmo? E precisamos ter um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de maturidade para saber pedir. Porque às vezes a gente até pede, né? E algo que pode até prejudicar o outro, não é mesmo? Às vezes a gente pode pedir até para o outro ou pede para nós mesmos e o resultado não ser. Não é por aí. Deus há de corrigir, há de nos conduzir para um caminho melhor. Isso. Hum. Aí tem aquele. Depois eu vou passar daquele livro, né, Silvia? É a fotografia da página. Nós temos um livro que vai ser lançado agora no nosso evento. A Silvia está com a capa dele aí, do Exua, e tem um capítulo.
sobre isso, que é o capítulo 5 que está intitulado O do Buscar Reginaldo, o eu não tô Original. com ele aqui. Tá. Deixa eu Nós ver se eu tô com ele aqui. É Eu um livro, tenho ele. tem dois capítulos, lembra? E um ele fala, uma conversa com o invisível, de buscai e achareis, Não, tá? esse, o que eu falei Ah, sim. é do da Ética de Jesus. Não tem também no livro do Reginaldo? Vamos dar uma Não, olhada. E eu a gente tenho o da Ética de Jesus. Você quer que eu vá pegar o da Ética de Jesus para fazer a leitura? vai fazer uma leitura final, que ali Então, estava pera bom. um pouquinho que eu vou pegar, que ele tá, Isso, não tá aqui. aquele é um. Isso, aquele Agora, o do Reginaldo eu tenho, só que eu acho que ele não tá fácil aqui, mas eu tenho tá do bom. Reginaldo, só que ele não, eu não sei se do Uhum. Reginaldo tem algo sobre isso. Achando que também tem. Veja lá o outro, A Ética de Jesus, que é um livro assim super é, interessante. Tem um capítulo bem bonito sobre isso. É um livro que eu ainda não consegui em PDF. Hum. Veja se é esse que você comentou, Silvia, capítulo 5, capítulo 7 é desse livro. Silvia, deixa eu ver aqui. E aí a gente faz a leitura para a gente terminar os nossos estudos. Cadê aqui? Uhum. É, isso mesmo. Tem o pedi e recebeis, e tem um outro que eu achei ainda mais bonito, não é? Pedi, recebereis, Recebereis, que é o de Mateus 7:11, e o 7, outro que eu 11. passei para você, deixa eu ver, É, é dando que se recebe. isso. São dois textos lindíssimos. Qual que você quer que eu leia? Vamos ver o pedir e recebereis, não é? Então tá. É um E texto aí, muito tipo, bonito desse livro. pedi. É A Ética de Jesus. Estão me ouvindo? Uhum. Quais Pode os capítulos, Silvia? É da, 5. É o Cinco? 5. é da 45ª reunião do livro A Ética de Jesus. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Narrativa evangélica. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar-lhes boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas ao que lhas pedirem. Agora os comentários do grupo de ética ao grupo de estudos de ética. Jesus, nesses versículos, apresenta a providência divina ou as leis universais divinas que nos protegem e nos encaminham para a perfeição, segundo a determinação do Pai supremamente justo e bom. A comparação do Mestre é com os pais terrenos que, mesmo sendo maus, isto é, imperfeitos ainda, já procuram dar boas coisas aos seus filhos. O que diria do Pai perfeito que é Deus?
Pensemos em algo diferente para meditarmos no ensino de Jesus. Qual o pai que dá ao filho menor, que ainda não sabe escolher, algo que lhe faça mal, como drogas ou veneno? Da mesma forma, se pedíssemos a Deus algo que nos faça mal, ele nos daria? Assim, Jesus referia-se aos valores espirituais como em todas as suas lições. Pedir, buscar e bater refere-se a valores da alma. O pão e o peixe que o homem deve pedir é o ensinamento do alto que orienta-nos para o bem e o amor que sublima-nos do alto, não, e o amor que sublima-nos. A pedra e a serpente são a indiferença e a maldade, que nossos benfeitores espirituais seriam incapazes de nos deixar. A ética desse conhecimento é que não estamos desamparados no bem. O Pai sabe o que precisamos e aguarda-nos o amadurecimento para que alcancemos os seus presentes para nós. É a ética da lei e reação, da evolução e do merecimento. E agora vem a mensagem espiritual que ela é como uma prece, pode ser? Pode ser. Então, que a mensagem do Mestre possa, nesse momento, ser o presente, ser o passado e o futuro a nos planificar as ações e os sentimentos. Quão consoladora e substanciosa a lição do Mestre estudada na noite de hoje. Gostaríamos de acrescentar aos vários comentários da noite de hoje a nossa humilde colaboração. Entendemos que nessa passagem o Mestre Jesus ensina-nos a respeito da nossa relação com o Criador na constante e evolutiva manifestação do amor. Inicialmente pedimos, vibramos, pensamos e sentimos. E se vibramos amor, receberemos de volta amor. Posteriormente, iniciamos o caminho para a ação através da busca e passamos então a buscar. E se nos arriscarmos a buscar o amor, o encontraremos. E continuando a evolução, não satisfeitos em apenas vibrar o amor, buscar o amor, vamos bater, trabalhar, agir, materializar o amor. E então, assim, abrir-se-nos-á a porta da felicidade. Jesus, ensina-nos que, qual o Pai que o Filho requisitar dele carinho e amor, lhe retribuirá com o ódio e indiferença. O Pai amoroso, bondoso, justo e perfeito, aguarda-nos a requisição para vivenciarmos o amor, para então adentrarmos em seu reino de luz, de justiça e sabedoria, para plenos de felicidade, entender o real sentido da vida, o amigo espiritual de sempre. E assim, pedimos à espiritualidade amiga que nos acompanha, pedimos aos mentores do grupo, pedimos aos mentores de cada um as bênçãos e a permissão para encerrar esse bendito estudo e que possamos, daqui a 15 dias, nos encontrar em saúde, em muita paz, em muita alegria, em mais um estudo bendito. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço a todos os presentes por mais esse estudo. Isso. E já vamos dar para o próximo, né, daqui a 15 dias, mais um estudo adiante, mais uma parábola, que eu vou ver qual que é com a Silvia, né? E aí a gente já coloca no grupo para começarmos a estudar, tá bom?
Vamos seguir. Obrigada a todos. Silvia, no livro do Reginaldo também tem, e é capítulo 5. Por isso que eu já fiz confusão, tá bom? Eu Eu preciso vou. pegar o do livro do Reginaldo, eu O preciso ver onde ele Reginaldo é está, um onde eu livro. guardei ele. É um livro que vai ser lançado no nosso evento do NEP É, Brasil. E no capítulo 5 eu vou colocar para vocês o capítulo Buscai e Achareis, uma conversa com o invisível, que é lindo. O Reginaldo escreve de uma forma suave, gostosa, e vou postar no grupo esse capítulo. Tá uma delícia, Silvia. Também é capítulo 5, tá bom? Grande beijo, um grande abraço a todos. Continuamos os nossos estudos. Até semana que vem já vou postar alguma coisa para que possamos começar a estudar a próxima parábola, tá bom? Grande abraço, um grande beijo a todos. Então, vou interromper. beijos. Boa noite. Boa Beijos. noite.